Olá, amigos da ABC Pharma. Eu vou conversar agora com Vitória Nascimento, que é a gerente de expansão da Pharmarcas, uma marca poderosa no mercado farma brasileiro. E como é expansão e a Pharmarcas não para de se expandir, eu presumo que ela trabalhe muito. E agora comanda um projeto muito audacioso e, por enquanto, muito bem sucedido e com possibilidade enorme de crescimento, que se chama Esquinas Sensacionais. O nome já é sensacional. E eu vou perguntar a ela do que se trata esse projeto sensacional. Olá, Vitória. Oi, Celso. Como vai? Bom Tudo dia. bem? Muito obrigado por estar conosco. É um prazer. Obrigada pelo convite. Esquinas Sensacionais é um projeto que reúne farmácias, super farmácias, não só em área, como em proposta comercial. Vocês já estão com 13 lojas já instituídas, com alguns critérios, evidentemente. Estão com outras em fase de instalação e construção. Até onde é possível chegar? Primeiro eu quero que você me explique por que Esquinas Sensacionais. Eu vou começar contando a história, né? O Edson Tamás é nosso presidente aqui na Pharmarcas, é um as do mercado, todo mundo certamente o conhece. E Esquinas Sensacionais nasce a partir de um entendimento dele de uma movimentação do mercado. A Pharmarcas, em sua grande maioria, tem lojas de grandes centros, então voltados para a população que flutua de maneira um pouco mais a pé. E o Edson notou essa movimentação das grandes redes, de maneira geral, em instalar lojas na entrada dos bairros mais populosos aqui no Sudeste, na sua grande maioria. E a partir disso a gente falou, vamos entender que movimento é esse, o que está acontecendo, como é que essas lojas se posicionam, e mais do que isso, como é que a gente dá condições para os nossos associados hoje replicarem o mesmo modelo, ou replicarem da maneira mais assertiva possível. Nós visitamos algumas lojas, então foram 40 lojas no total, 49 lojas dos concorrentes, né, dos concorrentes diretos da Pharmarcas. E também tivemos a oportunidade de estudar os resultados das nossas lojas, que já nasceram de maneira quase que orgânica dentro do modelo da Esquina Sensacional. Ela se chama Esquina Sensacional muito por conta de uma característica do Edson também. Quem o conhece sabe que quando ele aprova algo, ele utiliza bastante o termo sensacional. Então, a gente falou, se vamos montar belíssimas lojas com uma estrutura totalmente diferenciada e que vai proporcionar um modelo de negócio cada vez mais assertivo para os nossos associados, certamente elas serão sensacionais. Então, a ideia é de fato trazer essa experiência, essa possibilidade para as nossas lojas. Quais são as características físicas mínimas, né, ou exigíveis de uma farmácia que se enquadra nesse projeto? Celso, preciso dizer para você que nós temos uma equipe hoje dentro da Pharmarcas de analistas de expansão que focam todo o seu trabalho em identificar essas características porque elas são muito locais, elas são muito particulares. Então, ao analisarmos um ponto, o que a gente precisa entender é quais são as necessidades para entendimento, maior poder de visibilidade e captação de público realmente para essas lojas. Mas, de maneira geral, são lojas imponentes, né? Então, lojas que seja possível visualizá-las a longa distância. Quando a gente fala de comunicação, a gente precisa ter um espaço suficiente para comunicação com o público. Normalmente elas estão em vias de carro, então possibilitar isso é bem necessário. Com vagas de estacionamento que possuam bom espaço para vitrine. O mínimo de quantas vagas? Pelo menos 10 vagas. E vocês já têm uma farmácia com 90 vagas, se não me engano? Na verdade, essa loja vai começar a montar agora, do empresário nosso do Acre, um baita empresário que a gente tem no Acre hoje, e serão 80 vagas de estacionamento. É quase um shopping. E eu presumo que os concorrentes já devem estar tremendo desde já, né? Eu imagino em Rio Branco. Eu imagino que os concorrentes já estejam tremendo, porque por trás dessa estratégia super assertiva, a gente também precisa garantir que a gente vai estar fornecendo para o lojista e para os clientes o maior nível de qualidade possível. E vocês têm não sei se a farmácia já está instalada ou está em fase de construção, de 1.000 metros quadrados, é isso? Isso mesmo. Onde é esse colosso? Nós temos uma loja de 1.000 metros quadrados em Rondônia. Já está pronta? Já está funcionando? Pronta, já está em funcionamento há algum tempo já. E hoje, inclusive, é a nossa loja de maior faturamento no Brasil inteiro. De toda a Pharmarcas é maior faturamento, incluindo outras bandeiras. Perfeito. Puxa vida, em Rondônia. Em Rondônia.
E a gente tende a achar que uma loja desse tamanho, embora seja uma farmácia, se assemelha a um supermercado. Essa comparação é justa ou não? Não é justa, Celso. Não é justa porque as lojas são tão bonitas que aqui a gente compara elas com shoppings. A gente costuma dizer que quanto menor a cidade, maior tem que ser a loja, justamente para que a gente possa conotar para a população que as nossas lojas têm tudo. As lojas da Farmarcas são lojas super equipadas, super bem montadas. Como rede, nós damos todo o auxílio para os nossos empresários em relação a mix de produto, posicionamento de mercado, a facilidade de compra, para que eles possam montar lojas com um nível de acuracidade perfeito. Agora, para você ter uma loja com essas dimensões, a loja não vende apenas medicamentos, né? Certamente nenhuma. Vende produtos, como é que tem um nome isso técnico, que vende em farmácia, como é que se chama? Nós chamamos de HBN, né? Sim, HBN. Isso mesmo. E, portanto, as farmácias desse porte têm que enfrentar o dia a dia regulatório, né? O furor das agências, das regras municipais, estaduais, em relação à possibilidade ou não de venda daquele produto. Isso já rendeu inúmeras discussões jurídicas, projetos. Como é que se acha um ponto de equilíbrio nas coisas que se pode vender numa farmácia desse porte? Como nós temos lojas no Brasil inteiro, a Farmarcas conta com quase 1.300 lojas no Brasil todo. Estamos com mais de 120 lojas em processo de montagem, mais de 90 contratos fechados para início de loja. Então, a gente tem um departamento de expansão bem robusto, focado justamente, principalmente, né, mas na parte regulatória dessas lojas. Então, a gente auxilia o associado no entendimento daquilo que pode ser feito e o que não pode ser feito em cada um desses territórios. Mas o equilíbrio é seguir as regras. A nossa legislação de cada estado é muito diversa, né? Muito diversa, isso mesmo. Dá para dominar os 26 estados do Distrito Federal, conhecer o que pode ou não pode vender em cada um deles? Olha, Celso, a gente domina 24. Posso dizer para você que naqueles que a gente ainda não tem tanta representatividade, a nossa equipe tem trabalhado bastante para conseguir ser cada vez mais representativo, ter cada vez maior capilaridade nesses estados, né? E a gente faz isso com muita assertividade. Então, vou te dar um exemplo que no Pará quase tudo é liberado vender, né? Você tem farmácia. Sandálias havaianas. Tapoer. Biscoito. Nós temos uma loja no Mato Grosso, se eu não me engano, que é uma loja que vende muita paçoquinha. Então, isso é muito regional. Então, parte da necessidade, da compreensão do empresário é justamente entender essa territorialidade. Então, o que pode e o que não pode ser feito, e mais do que isso, o que de certa forma vai contribuir para o sucesso dessa loja. É muito importante que nós tenhamos lojas compatíveis com a necessidade do cliente local. Agora, como é que eu faço? Eu sou empresário de farmácia, tenho uma verba, quero investir, quero crescer, e eu gostei muito das fotos impressionantes das lojas do Esquinas Sensacionais. É impressionante mesmo, é um shopping, não parece uma loja. E eu quero montar uma na minha cidade. Como é que eu faço para me candidatar a isso? Quais são os requisitos mínimos? O processo é muito simples, na verdade. Como eu te disse, nós temos uma equipe focada nessa atividade hoje dentro da Farmarcas. Então, o primeiro passo é entender quem é esse empresário. Para todo mundo que tem interesse em fazer parte da Farmarcas, basta entrar no site, clicar em Quero Me Associar e quase que ao mesmo tempo, quase que automaticamente, um dos nossos analistas entra em contato com os empresários para passarem mais informações sobre como é que é o funcionamento do nosso dia a dia, o que a gente presta de serviço, enquanto maior rede associativista do Brasil, quarto maior agrupamento farmacêutico do Brasil. Tudo que a gente faz, quais são as atividades que a gente consegue subsidiar ao empresário. E a partir disso a gente marca com ele o que a gente chama de entrevista de perfil, que nada mais é do que o entendimento de quem é aquele empresário. Nós somos uma rede focada no varejo farmacêutico. Você assemelha uma entrevista de emprego, né? Totalmente, totalmente. A gente quer conhecer esse empresário, então para a gente é muito importante que ele tenha o DNA do empresário Farmarcas. Nosso processo é muito afunilado mesmo. A gente fala por mês com quase 800 pessoas. E nosso para esse projeto? Não, para tudo. Farmarcas Sim. Como um todo, tá. Né? Isso só de novos empresários querendo fazer parte da rede. E nosso nível de aprovação gira em torno de 2 a 3 pessoas por mês. Então, o funil é o funil é estreito. Vou te dizer com muita tranquilidade que hoje os empresários que fazem parte da Farmarcas são os melhores empresários do varejo farmacêutico. 2 condições sine qua non, né?
Tem que ser numa esquina. Para esquinas sensacionais, sim. Há uma área mínima estabelecida? Que área teria que ter no mínimo? Nós falamos de algo em torno de 100 a 150 metros quadrados de área de venda. Ao contrário do que possa parecer, a área de venda de uma esquina sensacional ela não precisa ser tão grande. Então, o mais importante é a visibilidade externa nesse sentido. A área interna dessa loja ela é focada para a exposição de produto. Então, algo em torno de 100 a 150 metros já seria o suficiente. E aí, de novo, entra todo o trabalho da equipe de expansão de identificar as necessidades desse ponto e, mais do que isso, a nossa equipe de padronização a posteriori precisa entender como é que a gente trabalha o nosso layout, todas as inteligências que a gente tem em relação à exposição de produto, inclusive. Sempre próxima de restaurantes, pontos comerciais. A gente fala muito sobre o eixo de ligação entre o centro e o bairro. Então, como é que isso se caracteriza? Quando a gente está entrando no bairro, é fácil identificar, né? Quando aquilo começa a deter maior densidade populacional. E normalmente é caracterizado pela presença de alguns restaurantes, alguns comércios locais. Então, você não precisa de um pulso muito grande em relação à dinâmica de varejo. O importante são comércios que, de certa forma, induzam o processo de compra realmente. Façam com que o cliente esteja mais próximo às nossas lojas. O que a gente vê nesse sentido? Desde posto de gasolinas, gasolinas no plural é ótimo, né? Desde posto de gasolina até mesmo a restaurantes, pequenas lojas de varejo, individuais normalmente, então lojas pequenas, até mesmo a pequenos centros comerciais, supermercados que sejam relevantes no local. Então tem uma série de particularidades. E pelas lojas que já funcionam nesse projeto, você diria que é o maior faturamento da Farmarcas? Não, a gente não tem esse comparativo específico, porque para a Farmarcas, Celso, o importante é sempre a qualidade dessas lojas. Então, o que a gente vai olhar não é apenas para o faturamento, mas sim para o equilíbrio dos indicadores que mantém a operação saudável depois. Então, hoje, as nossas esquinas sensacionais performam uma média de 27% acima das lojas de mesmo modelo dos concorrentes. Esse é um fator muito importante porque quando a gente fala de concorrentes, a gente está falando das grandes redes. A gente está falando das redes mais relevantes do Brasil e hoje as nossas lojas conseguem performar tão bem e melhor do que elas. Mas só para ficar claro, você citou uma área mínima de 100 metros, que não é uma grande área, uma área excepcional. Existem farmácias, presumo, normais, entre aspas, né, com essa mesma área. Perfeito. Então, o que difere a farmácia Esquina Sensacional de uma loja normal? Soma-se o atendimento diferenciado, produtos diferenciados, enfim, quais são as características básicas? Além do layout, que chama atenção. Sem dúvida, é um fator de muito sucesso, né? E a gente capricha, a gente faz realmente para que seja mais incrível. O leitor, o ouvinte vai ver as fotos na revista, que são impressionantes mesmo, impressionam pela estética, pela beleza e pelo formato grandioso, né? Vista do alto, de baixo e qualquer ângulo. Mas um fator muito determinante para uma esquina sensacional é a localização. Então, o modelo como ela se comporta, assim como a gente vem dizendo ao longo desse bate-papo aqui, é pensado especificamente para atender o público que está retornando para sua casa. Então, esse é um ponto muito, muito relevante. Porque, de novo, farmácia é um local para consumo por necessidade e o posicionamento da esquina sensacional, ela permite, para além do consumo por necessidade, que esse público possa também comprar aquilo que faz parte da sua cesta de maneira geral. Então, além do atendimento de venda de medicamento, a gente também monta uma loja pensando nas compras de itens diversos da cesta da casa, realmente, do consumidor. Então, a gente fala de perfumaria, fala de varejinho, então de itens que, de maneira geral, hoje estão, na sua grande maioria, condicionados a comprar em supermercados, por exemplo. É por isso que a localização é algo tão assertivo. Quando a gente fala de estoque de mix de loja, a gente pede para que essas lojas, na sua grande maioria, sejam lojas montadas com o que a gente chama de estoque híbrido. Então, a ideia é pegar tanto o público menos abastado quanto mais abastado. Então,
toda a modelação de curva ABC dessas lojas é pensando justamente no atendimento desse público de maneira geral. Hoje dá-se uma ênfase muito forte na questão do atendimento farmacêutico, serviços clínicos, né? O atendimento em geral, né? Não é mais aquela frieza, né? Que você entra numa farmácia, tem duas balconistas conversando, talvez até assuntos internos, não é nada pessoal, mas não te visualizam e ficam conversando um minuto, que parece uma eternidade para quem está entrando na farmácia. De repente ela percebe que você está lá, volta para você e fala: o senhor já foi atendido? Então, esse tipo de atendimento me parece que ficou para o passado, a necessidade extrema de um relacionamento muito mais direto com o consumidor e permanente, e ele é a razão de existir, né? Vocês estão preocupados com esse aspecto de uma farmácia, esse ângulo da farmácia? Sem dúvida, Celso. Atendimento dentro da farmácia é algo muito importante. A Farmarca sempre se posicionou no que tange a qualidade da prestação de serviço para os seus associados, para que eles pudessem cascatear isso dentro de loja. Mas neste ano, mas especificamente no começo agora de 2021, a gente lançou também a área de capacitação e desenvolvimento humano aqui da Farmarcas, voltada para além dos nossos empresários, também para os balconistas e demais funcionários das lojas. O foco é capacitar essas pessoas cada vez mais para que elas consigam prestar o melhor atendimento nos mais diversos temas que você possa imaginar, para que as nossas lojas possam, de fato, serem lojas altamente competitivas e rentáveis. E você são 13 lojas já instaladas, quantas são em processo que já foram aprovadas e estão sendo feitas? Quantas? São hoje? 10 lojas em processo de montagem. Portanto, são 23. Eu te disse 13, mas nós inauguramos, acho que 2 ou 3 lojas nas últimas 2 semanas no modelo de esquinas sensacionais. Lojas de modelos comuns, digamos assim. A Farmarcas tem uma média de inauguração de 20 lojas mês. Então, só nas últimas 2 semanas nós já inauguramos mais 3 lojas de esquinas sensacionais. E há uma meta? Há um limite? Não temos limite. Não então, tem limite. Como nossa capilaridade é muito grande hoje no Brasil inteiro, a gente quer chegar onde for possível chegar, sempre pensando na qualidade dos nossos associados. Pensando que há alguém desse porte nos ouvindo, existe um investimento mínimo para isso? Você pode citar um número? Depende bastante do porte da loja e da localização do estado. São Paulo é muito mais caro de montar, Evidente. Né? Sempre é. Em alguns outros lugares esse processo pode até sair um pouco mais em conta. Mas é o custo comum da montagem de uma farmácia. Ele custa um pouco mais por conta do estoque inicial e por conta da estrutura externa de maneira geral. Então, como normalmente essas lojas precisam ser construídas do zero, isso acaba encarecendo o projeto. Elas são sempre construídas, eu não posso remodelar uma que eu já tenho. Depende bastante, se ela tiver condições para isso, sim. Se tiver espaço para expandir, numa esquina, evidentemente, eu posso fazer isso. Perfeito. Não é necessário começar do chão. Vou te dar um exemplo que nós iniciamos um projeto na semana passada aqui em Atibaia, no interior de São Paulo, com um empresário que já faz parte do nosso grupo há algum tempo. E ele conseguiu um belíssimo ponto que atendia totalmente as nossas necessidades em relação ao projeto de esquinas sensacionais, numa localização excelente e que está pronto. Ele só vai precisar montar a loja. Numa cidade como São Paulo, o terreno evidentemente é muito mais caro que em outros estados, né? E há hoje a concorrência brutal do mercado imobiliário, né? Sem dúvida. Em cada bairro tem 10, 12 prédios sendo construídos e as casas estão indo abaixo. Mesmo assim, ainda é viável um projeto como esse, numa cidade como São Paulo? Sim. Acredite ou não, Celso, o custo de aluguel de uma esquina sensacional tende a ser inferior ao custo de aluguel de uma loja em grandes centros. Então, apesar de toda essa busca... Isso em outros centros do que grandes centros. Quando a gente fala de grandes centros, a gente fala de centros de cidades, né? Independente de serem megalópolis ou não. Obviamente, aqui em São Paulo, a gente tem locais que são supervalorizados no que diz respeito a custo de aluguel. A gente sabe disso. Mas... Bairro de Moema, por exemplo, Jardim Europa. Caríssimo, caríssimo. Lá não caberia, talvez. Na verdade, quando a gente fala que não caberia, o que precisa ser visto é de fato o custo operacional dessas lojas. Então, a gente brinca aqui que a gente não vende geladeira, né? Então, o nosso dinheiro é a caixinha de medicamento. Então, a gente tem que ser muito, muito coerente ao analisar um projeto, pensando na aprovação dele, não só pelas condições de venda do local, mas comparando justamente o custo dessa loja para que ela seja montada. Eu posso montar uma loja maravilhosa, mas se o custo operacional não justificar a venda,
de verdade não faz sentido para a gente a aprovação desse projeto. Então, a gente cuida bastante de todas essas informações no dia a dia para garantir que faz sentido realmente. Após todo esse processo de aprovação de loja, a Farmarcas conta com a equipe de sucesso do associado que cuida da qualidade dos indicadores da loja no pós-inauguração. Então, é muito importante que a gente realmente olhe para tudo isso de maneira global para entregar para a Farmarcas e para os associados lojas que a gente sabe que tem condições de serem lojas rentáveis. Eu imagino que você, como gerente de expansão, né, como mãe dessas novas lojas do projeto, tem estado nas inaugurações, né, no corte da fita inaugural. Né? Algumas a gente Qual é a tua sensação em inaugurar uma loja dessa? Olha, Celso, eu trabalho aqui na Farmarcas já tem 7 anos, vai fazer 7 anos agora no começo do ano que vem. E eu sempre disse que o nosso Natal era o encontro Farmarcas, o encontro anual da Farmarcas. A primeira vez que eu estive numa inauguração, a sensação que eu tive foi que eu fui presenteada com o segundo Natal. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar nas lojas, no dia da inauguração, vivenciando essa experiência com os associados, é algo indescritível, realmente. É a realização do sonho deles e posso dizer com muita certeza que é a realização do nosso sonho também. Porque cada vez que a gente traz um novo empresário a Farmarcas, como eu te disse hoje, os melhores empresários do varejo farmacêutico, a gente está trazendo para fazer parte desta construção junto com a gente. Então, fazer parte desse movimento para eles também é algo que não tem como explicar, é incrível. Vitória, muito obrigado por sua participação aqui na revista ABC Farma. E parafraseando o Edson Tamassi, nosso grande parceiro, você foi sensacional. Obrigada, Celso. Prazer indescritível estar aqui também.